Eles dirigiram fundo no deserto, e de repente você via uma floresta de pilares apontando para o céu. E ao lado deles, uma cidade de tendas, que havia sido erguida para aquela ocasião. E já era bastante aventureiro. Era o cenário perfeito. Para um filme de James Bond, imensamente extravagante e exclusivo. Em 2 dias, eles gastaram o que correspondia ao orçamento de Estado da Suíça para 2 anos. Um evento enorme, com guardas com metralhadoras por toda parte. Era uma grande responsabilidade com todos os chefes de Estado. Historicamente e politicamente, é a única vez em que todos estiveram juntos. Leste e Oeste, países industrializados e países em desenvolvimento, países comunistas e monarquias. Todos estavam lá. A festa é um tanto similar a um baile de debutantes. O Irã entra na vida corporativa. A ideia era provavelmente se inscrever entre as nações líderes com um estrondo. Mas foi o estrondo errado. Quando se gasta centenas de milhões, é preciso ser capaz de garantir isso. Um dia, você será chamado a prestar contas. Se você assistir à TV matinal hoje, pode ver os chefes de Estado chegando a Persépolis, no Irã, por ocasião do aniversário de 2.500 anos de sua fundação, que já foi chamado de Império Persa. Vou passar para Barbara Walters. Há tanto em jogo nisso, tanto histórica quanto nos tempos modernos, que vamos apenas fazer uma revisão do contexto das coisas. Quem? Nosso anfitrião é Sua Alteza Imperial, o Shah, que significa Rei dos Reis. O Shah do Irã, Muhammad. Reza. É Shah desde 1941. Ele está entre os homens mais ricos do mundo. O Irã é uma monarquia constitucional. O Shah nomeia o primeiro-ministro, pode dissolver o parlamento, controla o exército, pode declarar guerra e concluir acordos de paz. Ele controla a imprensa e não tolera muitas críticas. Sua palavra é simplesmente lei. Eu me sinto convencido de que tenho uma missão a cumprir. Acredito em Deus, e é por isso que digo que acredito ser chamado por Deus para fazer o que faço. Além disso, existe uma relação próxima entre o povo persa e o rei, que a torna uma relação muito especial, que as pessoas de fora podem não entender. Foi para a coroação do Shah e da Imperatriz Farah. Naquela época, eu gostava muito de arte e apreciava os bordados e o trabalho de agulha em seus trajes. Fui à rua Shah Reza para ver a carruagem do Shah. Lembro-me que a Imperatriz sentou-se em seu longo vestido, ao lado do Shah e parecendo cansada. Eu não era politicamente engajada na época. Estava mais ocupada com a pobreza e os problemas sociais. Não havia eleições então. As pessoas de que o Shah se cercava eram um bando de bajuladores desleixados. Com o passar do tempo, sentimos a necessidade de aprender mais, encontrar nosso lugar no mundo, mas fomos impedidos de fazê-lo. Era difícil até mesmo ter permissão para ler um livro. Se alguém fosse pego com um livro proibido, era espancado até quase morrer. E se fosse uma pessoa fraca, essa pessoa fofocaria. Eu era seu servo, seu ministro, seu genro.
O Shah tinha princípios. O Shah amava seu país. O Shah era um homem de família. Ele era inteligente e gentil. Todas essas qualidades ele tinha. E hoje ele é culpado por tudo. O novo Shah chega ao parlamento para suceder o pai. O ex-príncipe herdeiro, Shapur Muhammad Reza, agora se senta no trono do pavão. O novo Shah prometeu ser menos amigo dos alemães do que seu predecessor deposto. O antigo Shah explorava o povo, enquanto seus próprios cofres transbordavam. O novo Shah não terá vida fácil. O Irã provavelmente continuará a figurar nas notícias. Ele veio logo atrás do Shah, quando o pai abdicou. Quando o pai partiu, ele chorou e disse: "Leve-me com você." Ele estava fora de si e não tinha ideia do que significava ser rei. Ele era diferente de seu pai. O pai era um militar e tomou o poder em um golpe militar. O Shah foi para a escola, na Suíça. Ele foi criado em algodão. Ele tinha uma personalidade completamente diferente de seu pai, mas tentava imitá-lo. Há duas coisas que podem destruir um homem fraco: dinheiro e status. Há duas coisas que tornam alguém cego. Quem está aqui hoje? 69 chefes de Estado estão participando ou enviaram representantes. A lista inclui um imperador, 8 reis, 5 rainhas, 15 presidentes, 5 emires, 4 príncipes e duques reinantes, uma princesa, 2 governadores gerais, 2 herdeiros do trono, 4 príncipes, 3 vice-presidentes, incluindo Agnew, 4 primeiros ministros, 7 cheques e uma primeira-dama. Então, não ficará muito maior. Se soubéssemos no que estávamos nos metendo, nunca teríamos concordado. Eu entrei em cena em outubro de 1970. A irmã do Shah me convocou um dia. Ela disse que o Shah havia decidido celebrar o aniversário de 2.500 anos no ano seguinte. Você deve ser o responsável pela festa e participar, até que o trabalho esteja concluído. As pessoas pensaram que a festa era uma piada. Fui ao ministro da Justiça, Sr. Alam, e sugeri que ele usasse a influência da corte para mostrar o quão importante era. Poucos dias depois, o Shah estabeleceu um comitê de planejamento liderado pelo Sr. Alam. E então foi levado mais a sério. O Conselho de Turismo havia selecionado 2 hotéis, um em Shiraz e um em Persépolis. O Sr. Alam sugeriu que fôssemos a Shiraz. As ruas estavam sujas e as casas negligenciadas. Então, fomos ao Hotel Cyrus. Não havia um hotel de fato, apenas um esqueleto de aço. Depois, dirigimos até Persépolis. Era uma estrada de 2 pistas, cheia de buracos. Naquela época, Persépolis era um deserto. Não havia nada. De repente, nos demos conta de que estávamos em apuros. Voltamos para Shiraz. O Sr. Alam disse: "Isso é de importância nacional. Se não for concluído a tempo, eu atiro em todos vocês. E depois atiro em mim mesmo. Diz respeito à reputação do Irã." Alguns dias depois, apontei que o local estava infestado de cobras e escorpiões e que se podia esquecer de convidar os hóspedes para Shiraz. "Os convites já foram enviados", disse Alam. "Não podemos cancelar." Era tarde demais. Tinha que ser implementado. Então tivemos que recomeçar para tornar a área segura. Pulverizamos veneno em um raio de 30 quilômetros ao redor de Persépolis e enchemos um caminhão inteiro de bichos. Cobra verde, perigosa.
Ahura Mazda was the symbol of light, the god of light. And Ahriman was the devil. Friend and enemy, green and dry. Intelectuais, por último no século XIX, alegaram que o pano de fundo da colonização e da fraqueza do Irã se encontrava no Islã. Então, o pai do Shah e seus ministros tomaram o poder. A maioria deles foi educada no Ocidente. Eles insistiam em introduzir a modernidade e os valores ocidentais, bem como em buscar as raízes do país. Portanto, o ressurgimento cultural fazia parte de um plano maior de secularizar o Irã. Ao longo de seu reinado, o Shah esteve ciente do legado de seu pai, mas ele provavelmente queria se destacar em relação ao pai e apenas dizer: eu posso fazer melhor. Eu não o vi enquanto ele estava no exílio. Nós nos correspondemos. Ele nunca tentou me dar bons conselhos. Ele só me deu um bom conselho. Você nunca deve ter medo de algo. Não é possível. Fisicamente, nunca tenho medo de nada. A morte não me assusta. Já encarei nos olhos tantas vezes. Esse dia chegará e então nada poderá impedi-lo. Mas mentalmente, estou constantemente com medo de uma coisa ou outra. Se você olhar para o Irã na década de 1950, o confronto entre Mossadegh e o Shah pode ser resumido em uma frase: o Shah deveria reinar, não governar. Mossadegh não era como outros primeiros ministros. Ele desejava impor a Constituição, de modo que o Shah fosse reduzido a uma figura decorativa. O Shah sentiu que estava perdendo poder. No Oriente Médio, os incidentes no Irã tomaram um novo rumo dramático. O Shah e sua imperatriz tiveram que fugir de Teherã para Roma, depois que a guarda imperial tentou prender Mossadegh, quando o Shah se recusou a dissolver o parlamento a pedido de Mossadegh. Eu não tinha perdido a esperança. Eu estava tranquilo. Afinal, apenas 2 dias se passaram antes que o povo me chamasse de volta. Mossadegh foi derrubado em um golpe apoiado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Até 1953, eu só experimentei dor, sofrimento e humilhação. Ele retorna em 1953, sabendo que foi um golpe de Estado encenado por estrangeiros, para seu benefício, e sabendo que chegará ao Tabot, que é um país onde é basicamente indesejado. Ele tinha 2 opções como político. Ele poderia tentar se tornar novamente o monarca do povo, mesmo que fosse uma voz hostil a ele. Há muito radicalismo e insatisfação, ou governar com mão de ferro. Com o aumento das receitas do petróleo e a crescente confiança na aliança com os Estados Unidos, ele estabeleceu um estado de segurança militarizado e tentou encontrar uma maneira de permanecer sentado como monarca.
Era o Ano Novo iraniano e o Sr. Alam foi para a Europa. Je ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon. Quando o Sr. Alam voltou, ele reuniu o comitê. Por que não montamos tendas? Ele disse. Como nos velhos tempos, a empresa francesa Janssen sugeriu que montássemos casas pré-fabricadas e então as cobrimos com plástico, para que pareçam tendas. O Sr. Alam era muito eficiente. Ele era do tipo que resolve as coisas. Ele encontrou a solução mais simples. Ele trouxe profissionais para entregar as tendas e para cozinhar a comida e conseguir os criados. Naquela época, o Maxim's era considerado um dos melhores restaurantes. A família Voldable o tornara mundialmente famoso. Estávamos em Boston porque o Maxim's estava oferecendo um jantar de gala na Ópera de Boston. Aqui, o Sr. Voldable nos confidenciou. Não posso dizer muito, mas vocês vão vivenciar algo grandioso. Eu estava tanto preocupado quanto animado com o pensamento de ter que desempenhar um pequeno papel neste evento mundial. A ideia era que fosse um evento nacional. Não se falava em realeza e coisas do gênero. Quando o Sr. Alam assinou os acordos com a Janssen e o Maxim's, a festa chamou muita atenção e, de repente, estava na boca de todos. Em um campo de aviação, nos arredores de Paris, 2 tendas gigantes foram erguidas. Elas devem ficar naquele acampamento, sendo construído em Persépolis, para a celebração da fundação do Império Persa por Ciro, o Grande, há 2.500 anos. Ciro, o Grande, tem um valor simbólico, religioso e político. Supostamente mencionado no Alcorão, mencionado na Bíblia, e os gregos o amam. Os persas também o valorizavam. Como um dos poucos, ele tem uma lápide que não foi destruída, uma figura que todas as alas políticas podem endossar. Ele é um humanista e a favor da informação. Ele libertou os judeus, pensou nas minorias, tratou as pessoas com dignidade. Ciro se torna a tela em branco, na qual o Shah projeta sua própria imagem, para que ele possa compartilhar da glória. Ele introduziu a justiça e os direitos humanos como primeiro. Nós temos o cilindro. Ou está no seu museu, já que você o tirou de nós. Se esses valores apenas tivessem prevalecido, quanto mais tempo o Shah esteve no poder, pior a opressão se tornou. Era o oposto do que Ciro representava. A polícia secreta invadiu. Mamãe me acordou. Eles procuraram por toda parte, mas não encontraram nada. Eu não conseguia entender isso com todos os livros proibidos que eu tinha em casa. Então comecei a me interessar por política. Que tipo de sistema é este? O problema era que a Revolução, branca, em muitos aspectos, era da alta administração e visava principalmente posicionar o Shah como o monarca filantrópico que distribui esmolas aos iranianos. Então, era mais propaganda do que qualquer outra coisa.
Se você está infeliz com esse país, diga adeus a um sistema feudal. E com metade da população, as mulheres, obtendo sua liberdade. Então, não posso fazer nada a respeito. Khomeini era um clérigo. O avô e o pai estavam enraizados na teologia islâmica. A ideia de que o Irã não era, antes de tudo, um país islâmico, era completamente inaceitável para ele. A primeira reação de Khomeini foi escrever ao Shah: "Pare com isso. É contra o Islã." O Shah não responde, mas deixa a escola religiosa em Qom ser invadida. Eles batem as portas e há pessoas sendo mortas. É uma declaração de guerra contra os sacerdotes. Políticos mais velhos, que haviam colaborado com o pai, disseram ao Shah que era perigoso. Ele os demitiu e nunca mais cooperou com eles. Ninguém da nova geração ousou dizer a ele: "Isso está errado. Você está nos levando direto para o inferno." Eu me vi forçado a enviar um dos teimosos e sombrios clérigos para o exterior. Ele teve que partir. A vergonhosa Revolução Branca, que em apenas um dia foi culpada de que 15 mil muçulmanos foram mortos por tanques e metralhadoras, tornou o destino de nosso povo ainda mais infeliz. Em muitas de nossas cidades e na maioria de nossas aldeias, não há médicos nem medicamentos. Não há escolas, banhos ou água potável. Em certas aldeias, as crianças estão com tanta fome que comem grama nos campos. Mas o governo tirânico gasta milhões de dólares em várias festas vergonhosas. O pior é a celebração do aniversário de 2.500 anos da fundação da monarquia. Que o mundo saiba que os nobres e muçulmanos iranianos não têm nada a ver com isso. Todos que participam dela são traidores do Islã e do povo iraniano. Eu provavelmente sou mais religioso do que essas pessoas. Fui toda a minha vida místico e religioso, mas acredito na verdadeira religião, a religião de Deus e do profeta, não aquela que foi fornecida por eles, que transformará sua religião em um negócio lucrativo para si mesmos. Nas planícies do sul do país, o maior problema é a água. Você espera impacientemente pelo trem. Qual é o seu maior desejo? Uma vida melhor, muito dinheiro e poder me divertir? Não há uma coisa específica? Qualquer coisa me agradaria? Eu não sei. Não há nada que você queira? Uma máquina de costura? Você já viu o Shah? Não, nunca ouvi, mas meu maior desejo é fazê-lo ver. Quem é o Shah? O Shah é o Deus do povo. Oramos por ele e o amamos muito. No Irã, a palavra Shah era associada ao perfeito. Os iranianos podiam realmente gostar do Shah, pelo menos quando eu era jovem. Você se sentia conectado ao Shah e a um país que tinha um Shah. O Shah fazia parte do nosso dia a dia.
O maior espetáculo do mundo será para uma companhia selecionada. O Shah convidou 60 chefes de Estado, de lugares como Noruega, Nepal, Lesoto e Liechtenstein, para uma estada de 3 dias na Vila Real construída para o propósito. Também uma delegação britânica. Quando a princesa Anne e o duque chegarem a Persépolis, eles, assim como os outros 60 chefes de Estado, devem morar em tendas. Nesta tenda, na verdade, a menos que você mude as coisas, cada tenda está equipada com 6 copos de cristal em uma bandeja de casco, de tartaruga, uma vela perfumada em um cilindro de vidro com uma mangueira decorativa e um cinzeiro iraniano ornamentado. Quando a princesa Anne quer o chá da manhã, ela toca a campainha ao lado da cama. Dormindo perto demais da tenda, sua criada particular está na cozinha. Está, como o resto, totalmente equipada. As tendas estão dispostas com bom gosto em uma floresta de árvores jovens, 15.000 peças trazidas de Versalhes e 15.000 arbustos floridos. Na tenda ultra-secreta da festa, são guardadas 4 toneladas de comida, também de Paris. Há também uma boate real francesa. Você está satisfeito com tudo aqui, antes da festa? Foi um pouco como a coroação. Havia tanto para ver e era uma responsabilidade tão grande para nós. Devemos celebrar os 2.500 anos de cultura e história do país. Garantir que tudo corra bem e ter controle sobre todos os detalhes. Você está tão ocupado que não tem tempo para pensar nisso. É só depois que você pensa em como foi. Agora, estamos apenas nos virando. Eu trabalhei 8 temporadas no Palace Hotel em St. Moritz. Fui informado de que o Shah do Irã ia dar uma grande festa e que, portanto, deveríamos ir a Persépolis. Éramos 40 a 50 funcionários do Hotel Palace. Peguei o trem de volta do meu vale e trouxe uma linguiça suíça e pão. Meus amigos ficaram no Hotel Hilton, em Teherã, e comeram caviar e champanhe. Quando embarcamos, estava quieto. Muitos. Tinham medo de voar. A maioria nunca tinha estado a bordo de um avião. Lembro-me que havia um dos meus amigos comigo, e ele disse: lá embaixo, o subsolo está cheio de petróleo. A realeza dos 3 países escandinavos fretou um avião junto. E eu trouxe comigo meu primo grego, o rei Constantino. Lembro-me das rainhas falando sobre as joias que trouxeram. A rainha Anne-Marie usava enormes esmeraldas Romanov. Todos trouxeram algo, e eu disse, comparado com as da Imperatriz Farah, não há o que contar, porque ela tem as joias mais finas do mundo. No início, eu só pensei que era ostentação, e como dizem na Alemanha, chique-mique. Chique e snob, mas não muito interessante. No entanto, eu tinha outros pensamentos. As árvores foram plantadas no deserto, e eu pensei que era uma história, mas acabou sendo verdade.
que você havia importado mais de 50.000 pássaros, que após os 3 dias morreriam, porque não suportavam o clima. Eles encomendaram muitos pardais da Espanha. Não havia água suficiente na área para tantos pássaros. Então, de repente, um deles foi derrubado e não foi muito agradável. Mas ele queria que parecesse uma floresta. Não sei o que todas aquelas árvores tinham que fazer no deserto. Eles construíram um campo de golfe com bunkers, greens e fairways. Foi incomum no meio de um deserto seco. Eu não achava que se pudesse montar uma cozinha assim, com padaria e câmara fria. Isso me surpreendeu muito. Dia após dia, um avião entregava um grande bloco de gelo no deserto. Um grande bloco de gelo do tamanho de uma garagem chegava todos os dias. E íamos para o deserto para resfriá-lo. Só no último dia me ocorreu que o gelo era picado em pedaços para os baldes de gelo com vinho branco. Acho que li sobre isso. E quando fui contratado para escrever sobre a vida social, e esse foi o fim da festa de todas as festas, eu deveria estar lá. Fiquei inteira por vários dias. Uma coisa interessante sobre a qual escrevi desde então foi o quão insatisfeitos muitos estavam com a festa. Houve críticas sobre tanto dinheiro gasto, quando não havia dinheiro para enviar as crianças à escola e alimentá-las. Conheci alguns dos críticos que disseram: "Você vai a uma reunião clandestina, mas nós te vendaremos." Sentei-me em uma sala onde havia apenas homens. E eles estavam muito zangados com o chá. "Este é um império falso", disseram eles. "O pai dele era um fazendeiro. Ele não é imperador. Eles gastam centenas de milhões de dólares em uma festa, que não podemos nos dar ao luxo neste país." Foram-nos sugeridos 3 comentaristas diferentes. James Mason, outro cara que era muito conhecido na TV, e Orson Welles. Ciro, rei dos reis, que lutou pelos direitos humanos e pela liberdade muito antes da Magna Carta. Ciro, o fundador da cultura persa e o pai do Irã, um país 5 vezes maior que o Reino Unido, onde este chá hoje reina. Coube a ele, após um período de declínio na longa história do país, lembrar ao mundo e ao seu próprio povo sobre o orgulho persa. Foi incomparável. Tive arrepios. Foi incomum quando o chá falou com Ciro e disse: "Apenas durma, estamos acordados." Apenas durma, Ciro, estamos acordados. Eles não estavam acordados. O incomum foi que, quando o chá falou, de repente, havia de ambos os lados da sepultura um redemoinho, um turbilhão de areia. Enquanto ele repete suas palavras, começa de novo. Foi bastante incomum. Como eles fizeram isso? Perguntei. Eu pensei que era arranjado. Era como uma peça, um show de variedades. Era como uma ópera. A cena. E eu fiquei comovido. Ó Ciro, grande rei, rei dos reis, rei Aquemênida, rei do Irã. Eu, o chá do Irã, te saúdo. Em meu nome e em nome da minha nação, neste glorioso período da história iraniana, eu me curvo e todos os outros iranianos, filhos daquele império, que você fundou há 2.500 anos, com a cabeça em reverência ao seu túmulo. Aqueles foram tempos muito ruins no Irã, com terror e repressão. Então pareceu muito artificial. Quando ele disse: "Apenas durma, Ciro, estamos acordados." Foi uma piada. A partir daquele momento, o chá se tornou um símbolo de absurdo e ódio.
Mesmo depois de todos esses anos, é conspícuo que belo discurso foi. A oposição focou apenas em uma coisa. Apenas durma, Ciro. Estamos acordados. As pessoas brincavam sobre isso. Apenas durma, enquanto arruinamos o país e usamos o dinheiro do petróleo. Apenas durma, enquanto desperdiçamos toda a riqueza. Eles eram impiedosos. No dia anterior a tudo começar, o Sr. Alam nos reuniu no grande vestíbulo e disse: a partir de amanhã, vocês estão por conta própria. Se algo der errado, vocês têm que improvisar e resolver seus problemas sozinhos. Imaginem que estão em guerra. Ainda tenho arrepios quando penso em suas palavras. Meados de outubro de 1971, 62. Chefes de Estado se reuniram no aeroporto na cidade de Contos de Fadas de Shiraz, em uma colcha de retalhos de cores, onde foram saudados, curvados e recusados. Rostos familiares do cenário mundial saíram em tapetes vermelhos, cercados por guardas de honra sob o agradável sol persa. Foi assim. Aconteceu tanta coisa que você não pegou todos os detalhes. Cerimonial e etiqueta deveriam ser observados para todas as chegadas. Nenhum dos presentes viu tudo. Foi assim que começou um dos encontros culturais históricos mais importantes de todos os tempos. Eu era o único sentado na sede de Persépolis. Não conseguia dormir. Estava apavorado. Isso era tão extenso que até a menor coisa poderia desencadear um escândalo. Um dos países africanos solicitou à nossa embaixada permissão para trazer 10 pessoas. 5 era o número máximo. Ele disse que eram seus guarda-costas e que 2 deles deveriam dormir debaixo de sua cama. E Sua Majestade disse: bom, então que ele tenha seus 10 companheiros. E ele tinha 10 com ele. Haile Selassie chegou de avião junto com 75 pessoas. Eu estava completamente tédio, arrasado, pois quem deveria cuidar de 85 pessoas? Não era uma tenda de acampamento completamente comum. Eram casas pequenas e bonitas, onde tudo parecia algo de uma revista de decoração. Alguns dos reis e rainhas sentavam-se do lado de fora de suas tendas, ou deixavam suas tendas abertas. Imagine o príncipe Philip acenando para o rei da Dinamarca. E Grace Kelly e o príncipe Rainier. Todos se cumprimentavam, paravam e conversavam. Não vi nada parecido, nem antes, nem depois. Tudo foi feito com extremo bom gosto. Não era de forma alguma novo riche, com ouro e mármore por toda parte. Era bom gosto. Eram tendas muito bonitas, embora simples. E na gaveta havia, se me permitem a liberdade, uma pastilha efervescente e um Tampax. Afinal, os distintos convidados eram apenas pessoas como o resto de nós. Você não podia dar 3 passos sem tropeçar em um guarda de segurança. O rei da Dinamarca tentou passar por um lugar e foi expulso. Mais tarde, descobriram que ele era o rei da Dinamarca. Eles eram muito rigorosos. Ouvimos dizer que nas montanhas
havia forças de guerrilha que estavam dispostas a sabotar a festa. Em 1971, as guerras de guerrilha estavam aumentando também em outros lugares além do Irã. Havia os oponentes do Vietnã, a Revolução em Cuba, Che Guevara. Não era a classe média que se preocupava com seus prazos. Eles queriam provocar mudanças em seu país e deixar sua marca na história. O governo do Shah não distinguia entre oposição política e luta armada. Então, vamos lutar. Todas. As universidades foram fechadas por razões de segurança durante a festa. Todos os representantes estudantis foram presos. Todos eles. É verdade que é proibido manifestar na universidade? Contra o que eles estavam se manifestando? Nossa política, independência nacional. Eu não acho que seja o caso. Críticos no Ocidente consideravam o Shah mais um ditador do que um liberal. Cinco monarcas e 5 presidentes não compareceram. Suas desculpas não eram confiáveis. Eles estavam sob muita pressão em seus países de origem por não participarem. Alguns não gostaram da pretensão do Shah. Os britânicos não eram muito a favor de enviar a rainha, quando ele se portava como o principal monarca do mundo. Não queremos uma situação em que se perceba que nossos monarcas prestam homenagem ao Rei dos Reis. Quando você reúne todos os países do mundo, é na tentativa de se legitimarem através deles. As festividades não são para o povo, mas para eles. Eles são os importantes, não o povo. Eles me prenderam 1 mês antes da festa. Lembro que estavam colocando luzes na rua Shah Reza. A prisão estava tão superlotada que mal se podia deitar e dormir. Ninguém mais podia deitar ali, onde eu estava. Mesmo sendo pequeno, minhas pernas ficavam para fora. Sua Majestade, alguns acreditam que o Irã não deveria gastar milhões de dólares em tal festa, quando ainda há pessoas necessitadas. O que o senhor responde a eles? E por que a festa foi tão importante? Primeiramente, o que eles sabem sobre quanto custa? Os únicos custos relacionados à festa são os 2 jantares oficiais, para os quais convidamos nossos hóspedes. É o mínimo que podemos fazer em tal ocasião. Todos chegaram à entrada da grande tenda às 20 horas. Foi absolutamente fantástico. Foi a maior experiência da minha vida ver todas aquelas pessoas. Havia tão pouco espaço. Nem todos os ministros foram convidados. O Conselho de Ministros não estava envolvido. Muitos iranianos não foram convidados. Simplesmente não havia espaço. Simplesmente. Você não tinha pensado no que teria que enfrentar com todos os monarcas. Eles foram instalados na cidade de tendas. Mas e depois? Ninguém havia considerado o que seria necessário quando todos estivessem na grande tenda, onde o Shah e a Shabanu recebiam os convidados. Eles começaram a ser pressionados juntos, porque estava muito lento. O problema foi que nem todos chegaram na hora, e que nem todos entraram em 2 ou 3 minutos. Então, depois de um tempo, formou-se uma fila. A etiqueta prescreve que os reis têm prioridade sobre os outros e devem entrar primeiro. Havia muitos deles, e mais chegavam. Então, havia 2 filas. Uma com reis e rainhas, e uma com mortais, comuns, como presidentes e primeiros ministros.
Foi absolutamente incrível. E houve uma tempestade de areia. Então os penteados ficaram bagunçados e as coroas foram seguradas para que não voassem. Houve um farfalhar nas saias. As pessoas pegaram areia nos olhos e tentaram se espremer, abrigadas da tempestade de areia. A tempestade de areia veio em um momento inoportuno. Tema que alguém levasse os grandes lustres na cabeça. Foi horrível. Não exatamente como ele pretendia abrir a festa. As pessoas não sabiam o que fazer sozinhas. Vários dos europeus eram parentes, mas muitos não se conheciam e não havia ninguém que dissesse: "Este é o imperador do Japão e aquele é Haile Selassie." Então as pessoas simplesmente ficavam nos cantos e se olhavam. Como vieram os reis e os comunistas? Brilhante. Os comunistas e os reis se deram tão bem, como costuma ser o caso. Os russos mataram não sei quantos membros da realeza, mas isso foi esquecido. O mordomo desmaiou na festa e teve que tomar sedativos. 5 pessoas tiveram que segurá-lo a caminho da tenda médica, onde lhe foi dado um sedativo. Ele não aguentou a pressão. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava com todos os chefes de Estado e a comida não estava pronta. Não é muito agradável quando se é um funcionário sobrecarregado. Não acho que os convidados notaram, pois tinham muito o que conversar, meia hora a mais ou a menos. Então, tiveram tempo para conversar. Não acho que eles perceberam que havia pânico. Estava muito quente na área da cozinha, então os funcionários estavam quase nus. Eles tiraram a maior parte de suas roupas. E muitos dos homens estavam de tanga. O menu estava no livro grande. Aqui, com um espelhinho simpático, para você ver como está. O primeiro prato foi ovos de codorna com caviar de Bandar Pahlavi. O melhor do melhor. 1000 quilos de caviar. E era caviar, não pão. Havia caviar para o grande jantar, mas não o tempo todo. A etiqueta em torno disso foi um verdadeiro pesadelo. Todos viam onde todos os outros deveriam se sentar, e se sentavam, em um lugar mais agradável. Então foi ao mesmo tempo. Foi muito interessante observar todas as intrigas. Havia 3 garçons em cada mesa, e eles se observavam. O exército veio e verificou se contrabandeávamos veneno na comida. Eram os maiores vinhos da França, as melhores safras dos melhores vinhos. Champanhe, 2.500 garrafas. Chateau Aubrion, Chateau Latour, Chateau Lafite. Bordeaux, 1.000 garrafas. Borgonha, 1.000 garrafas. O prato seguinte foi mousse de lagostim com molho nantua. Lombo de cordeiro de terras altas, recheado e frito em seu próprio suco. Cordeiro francês, desossado e recheado com carne moída de cogumelos, trufas e foie gras. E o prato foi decorado com a cabeça de um carneiro. Na verdade, eu quase não comi nada. Apenas sentei e olhei para as pessoas. A toalha de mesa era um único pedaço de pano, com mais de 100 metros de comprimento.
Pavão imperial cercado por sua corte. Pavão. Quem come pavão? O pavão era apenas para decoração. Desossamos e recheamos pequenas codornas com foie gras e trufas. E as codornas foram então servidas com um pavão no meio do prato, para que a corte ficasse bonita. O show de som e luz. Lembro-me que estava muito frio e ventoso, e todos estavam cansados e teriam preferido voltar para suas tendas, em vez de se amontoarem em uma colina para assistir ao show de som e luz. Abram os portões guardados por touros alados com cabeças humanas. Quando o show acabou, a luz não acendeu. Estava escuro como breu. 3 minutos é muito tempo. Corri para a sala de controle para investigar o que havia acontecido. Enquanto eu corria, os fogos de artifício começaram e assustaram a todos. Eles pensaram que era um ataque terrorista. Em São Francisco, uma explosão no consulado iraniano, na noite passada, incendiou o prédio de tijolos de 3 andares. Ninguém ficou ferido. Vários iranianos haviam se manifestado contra a luxuosa celebração do Shah, do aniversário de 2.500 anos de sua dinastia. Cobriremos esse evento ao vivo via satélite mais tarde na transmissão. Foi mostrado na televisão em todo o mundo. O que você não paga por esse tipo de publicidade? Então foi uma coisa excelente. Foi apenas em tal evento que se pôde reunir 70 chefes de Estado em Persépolis e introduzi-los na história do Irã. No que o país tinha sido e era agora, e pelo que tinha passado. Eles entraram e começaram a bater seus tambores e a soprar as trombetas. Foi tão bonito que todos sentaram e ficaram boquiabertos. Estamos firmes em nossos pés e, se Deus quiser, devemos nos desenvolver, com ou sem a aprovação de outros países e povos. Entramos na magnífica era da civilização, recuperando o respeito dos tempos antigos. E espero que saibam que não falo por motivos vãos. Estou cheio de humildade, mas me sinto muito seguro em meu povo e em nosso destino. A civilização magnífica foi um conceito que se repetiu. Em todos os discursos e nas manchetes dos jornais. A intenção era nos dar um senso de orgulho e nos ajudar a começar a modernização do Irã, para nos tornar confiantes como iranianos. Como iraniano, isso me tocou profundamente. Ainda toca hoje. Iranianos que não foram aceitos e que eram considerados atrasados. Quando vi aquilo, me afetou muito. A primeira coisa que eles fizeram foi levar a pessoa para a câmara de tortura. Se encontrassem algo com alguém, por exemplo, um livro proibido, batiam na pessoa até conseguirem o que queriam de alguém que estavam procurando.
Só posso dizer que agora estamos suficientemente avançados para usar os mesmos métodos que vocês usam para interrogar as pessoas. A quem exatamente você está aludindo? A qualquer sociedade avançada, eles têm métodos de interrogatório eficazes, que são mais psicológicos do que físicos. Nós apenas fazemos como vocês fazem. É justificado? Depende dos casos. Se alguém traiu seu país, tudo é permitido. Eles amarravam as mãos e os pés da pessoa. Tinham chicotes diferentes para propósitos diferentes. Começavam com o mais grosso. Quando os pés da pessoa inchavam, usavam um mais fino. Se usassem um muito grosso, quebravam os dedos da pessoa. Você assiste a filmes e ouve histórias sobre que mesmo em delegacias, há policiais e investigadores que ficam tão furiosos com o comportamento do detido que perdem a paciência e batem no cara, ou quebram uma cadeira na cabeça dele, ou são reações humanas. Você quase não tem controle. Eu disse aos presidentes que não deveriam me ensinar sobre direitos humanos. Fomos nós que os ensinamos sobre direitos humanos. E você consegue ver alguém hoje? Que se dane. Por que gastar todos esses milhões? A história do Irã é a história do Irã. Você não está nos enganando. Seu governo é um estado policial e o sistema é corrupto. Você quer ser considerado o sucessor de Ciro, mas não. Você não tornou o Irã mais magnífico. O que torna alguém iraniano? Que qualidade une tribos a milhares de quilômetros de distância, junto com alguém que está festejando em Teherã? O que é que une os iranianos? Não é por propaganda, mas acho que é o rei deles. São eles? Sim, no momento sim. O ponto alto da festa. O primeiro vislumbre do monumento iluminado. Fora do aeroporto de Teherã, em homenagem ao atual Shah. Pode-se dizer que o monumento é um momento no uso icônico de imagens, que representa para eles a boa vida. E o triste sobre isso é que a boa vida sempre pertence ao passado. Quando os aviões decolaram, Alain me convocou e pediu para eu cuidar das tendas. Entrei em cada uma delas e fiz uma lista do inventário. Muitas das coisas haviam sumido. Eles as levaram. Quem as pegou? Os chefes de Estado? Não tenho ideia. Odeio acusar qualquer chefe de Estado de pegar um rádio. Pedimos 50 peças, uma para cada tenda, e sobrou apenas uma. Talvez tenham sido os que trabalharam lá que as pegaram. Não tenho os números exatos, mas deve ter sido cerca de 650 milhões de dólares. Se você acredita que toda a riqueza do país foi gasta em algumas tendas, então é uma mentira descarada, que brota de uma imaginação fértil. Você monta algumas tendas, convida alguns convidados e eles vão embora. Isso não consome a riqueza de todo o país. Fui a Londres para cortar e criar efeitos de tela dividida. E então enviei o filme para Teherã, para que o ministro da Cultura pudesse vê-lo. Em vez disso, foi exibido para Sua Majestade. Quando o Shah viu o filme, ele disse: "Onde estão todos os iranianos?" Você construiu uma ilha no meio do Irã e não oferece ao seu povo
nada além de prisão e pobreza. Ele virou todos contra si. Sim. A oposição se reuniu em oposição à festa. Todos, da direita à esquerda. A Khomeini, que estava no exílio. Deus Todo-Poderoso enviou Moisés para matar o rei blasfemo, que se afastou do caminho certo. E nos mostrou que temos que entrar no governo e na política do país e derrubar todos os reis do nosso tempo. Se decidirmos, teremos sucesso. Deus estende sua mão sobre os muçulmanos, que estão unidos e concordam. Líderes e reis estrangeiros. Comem como abutres e animais selvagens. Todos eles vêm para queimar no inferno. Estou pronto. Há um formato acima de uma pessoa que vem e diz: peço desculpas e peço que me perdoe. São palavras bonitas. Como seu rei, gostaria de repetir meu juramento ao povo iraniano. Juro que os erros do passado, o mal e a corrupção não se repetirão. Deveríamos ter pedido desculpas. Todos, desde os primeiros ministros até eu, que era seu ministro pessoal. Não foi ele. Negligenciamos nossos deveres e ele pagou o preço. Deve ser solitário ser o Shah. É uma situação muito especial, se é que se pode dizer assim. Quão especial? Ser o rei dos reis, como você diz. Isso significa que você é solitário? Porque você não tem ninguém acima de você com quem possa consultar. Sempre a Deus. Não foi culpa exclusiva dele. Eu me culpo e sei que meu marido também o faz. Começamos a esquecer nossas próprias tradições e a imitar os países modernos. Lembro-me que perguntei até os 15 ou 16 anos. Quando cheguei ao ensino médio, parei e, de alguma forma, esqueci da religião. Eu me culpo por não ter pensado que meu cozinheiro era muçulmano e orava 3 vezes ao dia. Fui à cozinha para dizer a ele que tipo de comida ele deveria cozinhar. De biquíni. Ele me deu as costas e agiu como se estivesse aprontando algo. Eu não estava ciente de que era para evitar olhar para mim. Não pensamos que o país era muçulmano. Esta já foi uma grande terra, e apesar dos altos e baixos, é um daqueles países de que se fala em todo o mundo, quer você queira ou não. E isso me orgulha. Não condeno essa festa. Tenho orgulho dela. Nunca tivemos nossa liberdade. Nunca nos sentimos seguros. Queríamos ler e entender. Queríamos paz. Quando olho para trás, vejo que prenderam todas as melhores pessoas. E para quê? Para ler livros e para criticar o Shah. Eles disseram que deveríamos correr atrás de garotas, nos divertir e ganhar dinheiro. E nos ofereceram dinheiro para nos manter fora da política. Isso não pode ser feito em lugar nenhum. Nem então, na República Islâmica ou na França. Os jovens sempre querem buscar explicações.
A festa de Persépolis foi o auge do brilho e, ironicamente, o começo do fim para a monarquia iraniana. Um espetáculo de ostentação que, ao tentar celebrar um passado glorioso, ignorou as profundas feridas de seu presente. Um evento que provou que nenhuma celebração, por mais grandiosa que seja, pode silenciar a voz de um povo insatisfeito. O que você achou dessa festa monumental? Foi um ato de orgulho nacional ou um erro de cálculo fatal do Shah? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de desvendar este capítulo da história, por favor, apoie nosso trabalho deixando o seu curtir. E para não perder mais nenhuma análise como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!